Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, dando início a uma nova série, a última desse ano. E eu acredito que não existe tema mais pertinente do que falarmos sobre gratidão. E eu quero ler um texto bíblico com você que está lá no Salmo 107, no versículo 1, abra comigo por gentileza a palavra do Senhor, ou ligue se você tem ela no seu celular. Salmo 107, versículo 1. E o texto bíblico nos fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Fala de gratidão em um final de um ciclo que se encerra, é reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós durante esse ano de 2018. E nós já estamos no segundo dia do último mês, e os nossos olhos, eu acredito que já começam a olhar, vislumbrar ou prospectar aquilo que está por vir no próximo ano ou no ano vindouro. Na verdade, nós já estamos às vésperas de algo novo que o Senhor tem para fazer em nossa vida a partir de um novo ciclo. Mas nós precisamos compreender que todo ciclo na nossa vida precisa ser fechado para que um novo ciclo aconteça. Nós jamais podemos começar uma nova etapa sem terminarmos outra. Porque se nós começarmos uma etapa sem finalizarmos a outra, nós vamos ficar com pendências, e nós jamais podemos ter pendência na nossa alma, porque nós sempre iremos nos cobrar ou requerer algo sobre aquilo que ficou pendente em nossa alma. Por isso que é muito pertinente quando nós encerramos um ciclo, encerramos um tempo que Deus permite nós vivermos, com um sentimento de gratidão. E nessa noite eu quero mostrar para vocês que a gratidão que nós precisamos ter, ela não está relacionada apenas em momentos bons que nós vivemos aqui na terra. Na verdade, a gratidão que nós precisamos ter, nesse momento eu falo de Deus, a Deus, é uma gratidão não por aquilo que o Senhor tem feito materialmente na sua vida, não por aquilo que o Senhor tem dado, mas o texto que nós lemos fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O segredo desse versículo está na parte B. Precisamos render graças ao Senhor por causa do seu amor. E amor significa misericórdia, isto é, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias pelo sacrifício dele na cruz por nós. Isto é, não por aquilo que o Senhor tem dado materialmente a você, mas por aquilo que o Senhor decidiu fazer, enviando Jesus para morrer por você, para que você tenha salvação. Então a gratidão que nós devemos a Deus, a principal, a maior de todas, está relacionada à salvação que nós temos por intermédio de Cristo Jesus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E existe um outro tipo de gratidão que a palavra também nos ensina, que nós precisamos ter, é a gratidão voltada para o homem. Então veja que interessante, a gratidão que nós precisamos ter na nossa vida está relacionada em duas direções. Primeiro, está relacionada à nossa gratidão na vertical, a gratidão que nós temos a Deus, e depois ela está direcionada na horizontal, na horizontalidade da nossa vida. Só que uma coisa eu aprendi: todo aquele que é grato a Deus, a gratidão aos homens é algo que acontece naturalmente. Quando nós sabemos agradecer a Deus por todas as coisas, nós nos tornamos gratos aos homens, nós nos tornamos gratos às pessoas, agradecemos aquilo que as pessoas têm feito por nós. E você vai dizer: pastor, o que significa gratidão? Gratidão é dar o devido reconhecimento por aquilo que foi feito por nós. Hoje nós vivemos em dia onde as pessoas são mal agradecidas,
aonde as pessoas não sabem agradecer os benefícios ou as bondades que as pessoas têm feito por si. Sabe por quê? Porque o coração delas não tem sido agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito para a sua vida e principalmente a salvação. Então eu quero que você abra comigo no texto bíblico que o pastor Milton já leu. Nós vamos ler novamente lá na epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Tessalonicenses 5, 18. Diz aí para o seu irmão, presta atenção. E o texto bíblico nos fala o seguinte: deem graças ao Senhor. Quando? Pergunta para o seu irmão, quando você tem que dar graças ao Senhor? E o que a Bíblia nos fala? Deem graças ao Senhor em todas, não, aqui não fala sobre tempo, mas fala em circunstâncias. Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe aonde está o maior problema da nossa ingratidão a Deus? Olha para mim. É porque nós não conseguimos compreender a bondade de Deus para a nossa vida. É porque nós não conseguimos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós só conseguimos ser gratos a Deus, nós só conseguimos fazer as coisas a Deus somente quando tudo está de acordo com a nossa vontade aqui na terra. A partir do momento que nós enfrentamos alguma adversidade, a partir do momento que nós enfrentamos alguma luta, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é agradecer a Deus. É agradecer primeiro pela nossa salvação. Por isso que o primeiro texto que eu li para vocês nos fala: você precisa render graças ao Senhor porque Ele te amou, não pelos bens materiais que Ele tem dado a você, mas primeiro porque Ele te amou. Quando nós entendemos que a maior coisa que Deus pode ter feito por nós é a salvação, nós sempre vamos agradecer a Ele em todo tempo. A ingratidão, ela se revela a nós a partir do momento que nós não agradecemos ao Senhor pelo período da vida, ou pelo tempo da vida, ou pela circunstância que nós estamos vivendo. Eu pergunto para você nessa noite, você agradeceu a Deus em todo o tempo esse ano? Ou será que quando situações adversas vieram na sua vida, você continuou com o mesmo sentimento de gratidão? Olha que quando nós entendemos esse texto, sabe que Paulo está dizendo para nós? Que nós precisamos entender que existe uma mão que governa a nossa vida. E se nós estamos passando dias difíceis, isto é pela vontade de Deus. Se isso está acontecendo na nossa vida, foi porque Deus permitiu. Quantos estão comigo, estão me entendendo? É isso que Paulo está nos falando. Abra comigo na Epístola de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Quando nós entendemos que precisamos render graças ao Senhor, mesmo nós estando doentes, mesmo estando sem nenhum tostão no bolso, mesmo quando o nosso carro estraga, mesmo quando tudo parece que está contra nós, nós precisamos ainda continuar rendendo graças ao Senhor. E Paulo ele fala aos romanos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe que Paulo está falando, em outras palavras, nesse texto? Que Deus tem o controle total da sua vida, até mesmo das coisas boas e até mesmo das coisas ruins, porque Paulo fala, tudo o que acontece
na vida daqueles que amam, na vida daqueles que temem a Deus, está sobre uma maestria, está sobre uma regência, está debaixo de um propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses: vocês precisam render graças ao Senhor em todo tempo. Eu quero que você entenda que, independentemente do que você passou, ou do que você está passando, Deus está no controle da sua vida. Aplauda o Senhor por isso. Deus está no controle da sua vida. Rendem graças ao Senhor em todo tempo, em toda circunstância. E fazendo um pouco mais, agora, a exegese do texto. Paulo, ele quer falar aos Tessalonicenses aqui o seguinte. Isso você precisa prestar bastante atenção na sua vida. Que um coração ingrato, olha para mim, ou uma pessoa ingrata, é fruto de um coração não regenerado em Cristo. Preste atenção. A pessoa ingrata, ela não nasceu de novo em Cristo Jesus como deveria nascer. É isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê, igreja? Porque todo aquele que nasceu de novo é grato ao Senhor, primeiro pela sua salvação. E tem muitas pessoas que não são gratas a Deus, são ingratas, porque o coração delas não nasceu de novo, não está regenerado, não está transformado como deveria estar. É forte isso, mas é a palavra de Deus. Se o seu coração não é grato ao Senhor, primeiro, por tudo que Ele tem feito, e pelo que as pessoas têm feito para você, olha para mim, você precisa nascer de novo, porque o seu coração ainda não está transformado em Deus. Porque o seu coração ainda não está como deveria estar. Vou provar para você. Salmo capítulo 36, versículo 1, não precisa abrir, porque eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, que ela nos traz esse seguinte entendimento. No coração dos maus, olha só, olha para mim, no coração dos maus, o pecado sempre terá a última palavra. No coração daqueles que não nasceram de novo, a ingratidão, o pecado, sempre terá a última palavra. E essa palavra gerará em nós atitudes, ações. Na parte B, eles não têm o menor respeito por Deus. Isto é, o coração regenerado permite que a ingratidão entre no seu coração e ele não tem respeito nenhum pela vontade de Deus na sua vida. Não acredita que a vida dele está debaixo de uma regência, debaixo de uma soberania e debaixo de um governo de Deus. Eu quero gerar no seu coração nessa noite, não palavras minhas, mas palavras de vida eterna que estão contidas na Bíblia Sagrada, que você em todo tempo, independentemente daquilo que você passou agora nesse ano, Deus estava no controle e você precisa agradecer a Deus, porque Ele é Deus em todo tempo, em qualquer circunstância, Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para você. Deem graças ao Senhor. Abra comigo na Epístola de Efésios, no capítulo 5. No versículo 20. Aqui Paulo de novo ele vem com o mesmo argumento, mas a profundeza desse texto bíblico num contexto geral é muito forte. Dando sempre graças, diga comigo, por tudo. Repita comigo. Dando sempre graças por tudo. Dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Friso novamente, é um erro agradecermos a Deus somente pelas coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, e nós somos muito materialistas. O Senhor quer desvincular o seu coração do material. O Senhor quer desvincular o seu coração daquilo que o seu olho enxerga. O Senhor quer desvincular o seu coração disso. A graça que nós precisamos dar é maior, igreja, é pela salvação. Então, se Deus não deu para você aquilo que você fez, primeiro eu quero dizer para você que Deus não é Papai Noel. Que você pode ficar bravo com Papai Noel porque ele não deu aquilo que você queria. Deus é um pai que não é um Papai Noel, que só vem uma vez por ano te visitar. Deus é um pai presente que está com você sempre na sua vida e sabe o que é melhor para você em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, se Deus não deu para você, foi porque Ele não quis. Olha para mim, existem duas vontades bíblicas que nós precisamos entender. A primeira, a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Vontade permissiva de Deus é quando você é tão chato que você pede a Deus, ora a Deus e Deus não dá. E você insiste algumas coisas, daí pede uma prova. E aquela prova é mais ou menos parecido com aquilo que você tinha pedido. Eu acho que Deus está falando. E você de novo, mais uma, Senhor, mais ou menos parecida. E Deus vai lá e dá. Vontade permissiva de Deus. E você fez e quebrou a cara, mas Deus permitiu você fazer isso. Está prestando atenção? Vontade permissiva. E a vontade soberana de Deus diz respeito ao poder dele em fazer aquilo que ele quer sobre a sua vida. Deus sendo Deus em todo tempo. Exemplos disso, Jonas. A vontade soberana de Deus era que Jonas fosse para Nínive, mas ele não foi. Mas a vontade de Deus foi soberana. Jonas gerou um caos na sua vida, mas a vontade soberana de Deus foi maior. Então entenda o seguinte, Deus não é Papai Noel. Deus é o seu pai que está em todo o tempo, e se ele não deu para você aquilo, é porque ele te ama e quer proteger a sua vida. Se você está passando por um vale, é porque Deus é Deus e quer ver se você tem a fé suficiente para a sua salvação. Se você não está sendo curado de uma enfermidade, Deus quer ver se você tem fé suficiente para ser salvo. Se você tem tido um monte de problemas, Deus quer ver o nível de fé que você tem. Independente do que você está passando, glorifique a Deus em todo tempo. Não é por aquilo que Ele te deu, mas é por aquilo que Ele é. É por aquilo que Ele é. Quando nós entendemos isso, meu irmão, você sempre vai estar dando graças ao Senhor. Aplauda Ele por isso. Texto bíblico. Versículo 20 de Efésios 3. Fala sobre um contexto que está no versículo 18. O versículo 18 fala o seguinte: Não vos embriaguei com vinho. Efésios 5, 18. E não vos embriaguei com vinho, porque nele há contenda, eu acredito que fala isso. Se eu não tiver, eu estou parafraseando. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu interpretei muito mal esse texto muitas vezes. Mas quem sabe era a porção para aquele momento. Mas presta atenção no que o texto fala. Paulo, ele não está dizendo que, e é isso que nós pensamos muitas vezes, nós viemos na igreja, recebemos uma carga de Deus poderosa na nossa vida, e a gente pensa o seguinte, enchi 10% do meu vaso. Daí foi o outro culto de domingo, uma carga power do Senhor, enchi mais 20%. Às vezes nós pensamos que somos assim. Daí, na virada do ano, o pastor falou que ia ser algo tremendo, e foi algo tremendo, power, 100%. Está errado, gente. Você pensa que Deus é conta-gotas para ficar derramando aos poucos sobre a sua vida, o seu espírito? Primeiro, Jesus ele fala
sobre o nascimento. E fala o seguinte: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é... O que é? Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Está entendendo isso? Tem o Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão: você já aceitou Jesus como Salvador? Pergunta para ele: se sim ou não? Fala assim: cara, você tem o Espírito Santo. Você está cheio. Deixa eu encher mais aqui o copo. Tem o Espírito Santo. Espera aí que eu vou explicar. Você começa a entender o texto bíblico quando você lê versículo 19, versículo 20. Paulo ele fala: maridos, respeitem as suas esposas. Esposos, respeitem as suas esposas. Filhos, respeitem os seus pais. Essa é a ligação do texto. O que Paulo está dizendo? Que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos atitudes de pessoas cheias do Espírito Santo. E os maridos começam a respeitar as suas esposas. E as esposas começam a respeitar os seus maridos. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Não é para você vir para a igreja e pegar 10%, pegar 20%, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter atitudes que demonstram Jesus na sua vida. Então, cheio do Espírito Santo não é você andar na rua assim... Não, gente. Você andar, começa a chorar. Não, isso são experiências com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é quando você, todos os dias, dobra os seus joelhos e é cheio da presença dEle. Através da oração e através da palavra. E o relacionamento é tão intenso com o Espírito Santo, a palavra entra, lava a sua vida, a oração lava a sua vida. Sabe o que começa a acontecer? Isso aqui, ó. Você está cheio das atitudes do Espírito Santo e a palavra de Deus ferve em você. Você está entendendo? A oração ela é tão grande que começa a transformar na sua vida e o Espírito está em movimento na sua vida. Você está entendendo isso? O Espírito agindo, o Espírito se movendo em você. Ser cheio do Espírito Santo é ter atitudes, e daí Paulo fala que dar graças ao Senhor está relacionado a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por que você muitas vezes não é cheio do Espírito Santo? Que ao invés de você ler a palavra do Senhor, você prefere ver a novela, você prefere ver o filme que está passando, você prefere dormir 10 minutos a mais do seu dia do que levantar para orar, você prefere ler um livro e não ler a palavra do Senhor. Você vai ser cheio do Espírito Santo a partir do momento que você se alimentar do Espírito Santo e da palavra de Deus. Você está entendendo? Nós somos aquilo que nós comemos. Se você vê um irmão um pouquinho acima do peso, você pensa que ele está um pouquinho acima do peso, não é porque ele come pouco, é porque ele come bastante. Aleluia, não, está amarrado, Luciano. É porque ele come bastante. Então a culpa não está em outras coisas, está na forma que ele está comendo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se alimente da palavra. Se alimente mais das coisas de Deus. Daí Paulo ele fala ali no versículo 18, 19, cante hinos espirituais. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. E quem tem o coração regenerado, e quem é cheio do Espírito Santo, ele começa a ter atitudes e começa a agradecer ao Senhor em todo tempo, independentemente do que ele está passando. Ele está tão cheio do Espírito Santo que ele diga: Senhor, graças te dou, porque tu és bom. Aplauda o Senhor por isso. Existe um erro. E o erro da nossa vida, quando nós não somos transformados, ou precisamos ainda de algumas coisas em nós, é de não rendermos graça. E Paulo ele fala aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 21, Romanos 1, 21, algo muito forte. E Paulo ele fala o seguinte:
porque tendo conhecido a Deus, veja que Paulo está falando sobre pessoas que conhecem a Deus, não está falando de ateus, não está falando de pessoas que não tiveram relacionamento com Deus. Paulo fala sobre aqueles que conhecem a Deus. Então nós podemos estar dentro desse versículo que Paulo está falando, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam o quê? Graças. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, olha quem não rende graça, como é, tornaram-se fúteis, estão relacionados somente às coisas dessa terra. Provérbios ele fala que a sanguessuga tem 2 filhas, e uma delas se chama Midá, e a outra Midá. Muitas vezes nós não somos gratos, conforme eu falei, porque Deus não tem nos dado aquilo que nós queremos, e vamos lá, insistimos e quebramos a cara. Isso se chama pensamentos fúteis. E Paulo ele continua dizendo, e os seus corações insensatos ficaram cegos, ficaram obscuros. Sabe, igreja, nós não podemos cometer o erro de nós não rendermos graça ao Senhor pelo ano de 2018. Quem sabe foi um ano ruim, foi difícil para você, mas entenda que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, porque tem misericórdia sobre a sua vida e tem cuidado de você a cada manhã. Somente não rende graças a Deus um coração obscuro, um coração orgulhoso, um coração altivo. Somente um coração altivo não consegue dizer um obrigado para quem está do seu lado. Abra um parênteses e começo a ir para o fim da ministração. Dia 9, semana que vem, você precisa colocar em prática essa palavra, porque é dia do discipulador. Você precisa honrar o líder que tem cuidado da sua vida. Mas não honrar de qualquer forma, você tem que dar o seu melhor. Sabe por quê? Porque ele tem dado o seu melhor para você. Às vezes nós temos o coração obscuro, às vezes nós temos o coração ingrato. Não seja mais ingrato, sabe por quê? Porque muitas vezes ele ora para a sua vida e Deus tem sustentado você por causa da oração dele. Ser grato a essa igreja e principalmente, mais do que aos líderes, olha o grau que eu estou falando, mais do que aos líderes, aos seus pastores, aqueles que ouviram a voz de Deus, estão nessa cidade e têm cuidado de você como ovelhas do seu rebanho. Não adianta somente falar que ama, você tem que demonstrar através das suas atitudes que você ama. Através daquilo que você pode expressar com o seu amor. Semana que vem, no dia 9, demonstre isso. Traga algo muito especial para ele. Às vezes o valor não está naquilo que você deu, mas está naquilo que sai do seu coração. Um coração orgulhoso não consegue render graças ao Senhor. Salmo 103, versículo 1. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. O texto fala sobre plenitude, igreja. Todo o meu ser. O texto fala sobre totalidade. Tudo que você tem. A Bíblia fala que Deus não se agrada. Tiago ele fala de um ânimo dobre, de um coração que está dividido. Não seja mais dividido. Na terça-feira nós oramos para que o Senhor nos leve ao primeiro amor, que nós venhamos voltar às primeiras obras, que nós venhamos amar ao Senhor como nós precisamos amar em todo tempo. Tire a frieza do seu coração, deixe o seu coração se entregar totalmente ao Senhor. Não entregue apenas algumas áreas da sua vida, porque a palavra de Deus nos fala, todo o meu ser, não é a metade do seu ser, é todo o seu ser. Para finalizarmos, Efésios capítulo 2, versículo 7. Estejam realizados nele. Construam a sua vida sobre ele. E se tornem mais fortes na fé. Olha para mim, a versão que eu tenho aqui não é a mesma que está ali. Estejam realizados nele. A sua realização está em Jesus.
não está naquilo que Ele deu para você materialmente. A sua satisfação está em Deus. Construam a sua vida sobre Ele. E quando isso acontece, nós nos tornamos mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês, e Paulo conclui essa parte da sua carta dizendo: e deem sempre, diga comigo, sempre, graças a Deus.